Fala, torcedor! Meu nome é Victor, você está no canal Tricolor em Ação. Galera, nos moldes que eu trouxe aqui da live, né, que eu fiz antes do jogo contra a Ponte Preta, estou aqui gravando esse vídeo, tá? Enquanto eu não estabeleci um cenário definitivo, estarei gravando desta forma aqui para vocês, né? Bom, se a plataforma também não começar a cobrar, né? E tem isso também. Mas eu acredito que os vídeos vão começar a saírem dessa forma. Eu quero saber de vocês, se vocês, o que vocês acham, né? O cenário estava um pouco, eu diria que não muito adequado, né? Mas eu pretendo trazer os vídeos dessa forma, tá? Nunca mais eu trouxe a vinheta aqui no canal, né, galera? Nunca mais eu trouxe a vinheta no canal, então já vamos jogar a vinheta para a gente dar continuidade aí no vídeo. Valeu? Tricolor em Ação está no ar. Bom, galera, o São Paulo pegou a Ponte Preta já rebaixada, né? Precisava cumprir o seu papel, né? De vencer o jogo para conseguir a classificação. E o São Paulo devidamente fez o seu resultado. Foi uma rodada e tanto, uma rodada bem maluca, né? Aí com o time com praticamente todos os times vencendo, né? Só o jogo do Bragantino, acho que foi Bragantino não, perdão, Botafogo e Capivariano, se eu não me engano, tá? Vocês me corrigem se eu estiver errado, que foram empates, foi 0-0, e quem ganhasse o jogo classificaria e tiraria o Santos da disputa. Olha só, o Santos que venceu por 6-0 estaria fora da disputa, mas o Santos foi um time, além de tudo, sortudo, porque já não basta toda a situação do Santos, né, mesmo tendo vencido, ainda dependia do empate nesse outro jogo, e que realmente aconteceu, um empate. Então os quatro grandes de São Paulo aí classificaram tranquilamente, né? E com isso, gente, o São Paulo vai enfrentar o time do Bragantino, tá? Então fica o primeiro colocado com o oitavo, o segundo com o sétimo, o terceiro com o sexto e o quarto com o quinto, tá? É assim que fica a tabela do campeonato, tá? Então, só para trazer para vocês, o Novo Horizontino vai pegar o Santos, comando do Novo Horizontino, tá? Palmeiras pega o Capivariano com o mando em casa, o Bragantino pega o São Paulo também jogando em casa, e a Portuguesa pega o Corinthians também jogando em casa, tá? Então somente o Palmeiras dos grandes aí que vai ter o mando de campo, né? Que fez uma campanha melhor, né? E ainda assim terminou em segundo colocado, né? Curiosamente, ainda terminou em segundo colocado. Mas vamos falar um pouco do jogo, né, gente? O São Paulo fez um grande jogo. Grande jogo, né? Grande jogo fez contra o Grêmio, né? O melhor da temporada foi contra o Grêmio. Mas o São Paulo fez um jogo muito bom, né? Dentro daquilo que a gente esperava, né? O São Paulo precisando do resultado para poder conseguir a classificação. E o São Paulo foi, principalmente no começo do jogo, para cima, né? O Ponte Preta não teve praticamente nenhum perigo de gol, né? Até o segundo tempo. Então, a Ponte Preta não ameaçou o São Paulo. E com isso, São Paulo indo para cima, né? Eu gostaria de trazer para vocês aqui alguns jogadores que, sinceramente, estão deixando a desejar, né? Como o caso do senhor Luciano, que ele tá ajudando bastante a equipe em muitos quesitos, né? E tá aparecendo bastante nos jogos, tudo. Mas os gols que o Luciano tá perdendo é impressionante, gente. Impressionante, né? Parece que tá sendo combinado para ele perder os gols que ele tá perdendo. Aí o cara sai cara a cara com o goleiro. Não é a primeira vez que isso acontece, tá, gente? Do Luciano sair cara a cara com o goleiro e querer encobrir o goleiro. Ah, mas o gramado, que não sei o quê. Gente, se tá vendo que o gramado tá ruim, faz o simples, velho. Ele quis inventar de querer dar cobertura no goleiro. Inventar moda. Não, gente, pelo amor de Deus. Não é hora de inventar moda. O São Paulo precisando decidir o jogo, já tava 1-0, né? O Lucas Ramon fazendo o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. E eu quero falar um pouco do Lucas Ramon, porque no jogo contra o Grêmio, quando eu trouxe pós-jogo, né?
Eu não falei tanto do Lucas Amon, inclusive eu deixei ele na terceira nota, porque do estádio, gente, a gente tem uma visão muito diferente de quem vê da televisão. Aí depois eu vi o jogo na íntegra e o Lucas Amon realmente foi um dos melhores da partida. E hoje não foi diferente, né? Falta 5 minutos para meia-noite, então ainda podemos dizer hoje, né? Mas, enfim, o Lucas Amon foi, sem dúvidas, um dos melhores da partida. Quem foi considerado o craque do jogo foi o Caleri, né? Que também pretendo falar bastante dele, né? Mas o São Paulo, no primeiro tempo, gente, entrou com o mesmo time que entrou, que jogou contra o Grêmio, né? Eu acho que não tem por que trocar o time. Eu acho que esse time tem que jogar contra o Curitiba também no meio da semana. Eu acho que não tem por que mudar, né? Esse time tem condições totais de ter uma sequência de jogos. Eu acho que até para entrosar ainda mais esse time, né? Ainda mais agora com a entrada do Pablo Maia na ausência do Bombadini, eu acho que é o ideal, né? O Arboleda ficou fora mais uma vez, né? Continua no Equador resolvendo problemas pessoais, né? Não estou aqui insinuando nada, mas, né? Entendedores entenderão, né? Quem conhece o Arboleda sabe como que é o jogador, né? Eu não preciso falar nada a respeito, né? Mas a nossa dupla de zaga, né, foi muito bem mesmo, cara. O Sabino, meu, cara, eu quero falar bastante do Sabino, porque, cara, o Sabino tá começando a mudar as opiniões que eu tinha sobre ele. Cara, eu tô começando a gostar do Sabino de uma forma diferente, cara. O futebol dele tá me agradando de uma forma diferente do que eu costumava ver o Sabino, né, em campo. Sei lá, eu vi o Sabino, eu ficava com aquele medo, né, aquela angústia, né, de ver o Sabino tocando a bola. Mas o Sabino hoje está passando uma segurança muito grande na zaga do São Paulo, tá? É, Enfim, galera, no geral, eu acho que o São Paulo fez uma grande partida. Acho que o São Paulo conseguiu seu resultado, né, até de forma sofrida, né? Até coloquei isso aí no título para vocês, porque realmente foi uma classificação sofrida. Né? O São Paulo, apesar de ter aberto os 2-0, né, quando tomou o gol, cara, acabou sofrendo perigo, né, cara? Sofrendo perigo, porque a Portuguesa não tinha nada a perder, a Portuguesa acabou, de certa forma, indo para cima, né? De certa forma, ela acabou indo para cima e buscar o seu resultado, né? Mas foi um jogo tático, né? Bastante tático da equipe do São Paulo, muita trocação de passe, né? Esse meio-campo do São Paulo, para mim, já consolidado, né? Agora com a chegada do Cauli, eu falei no pré-jogo, né? Comentei sobre o que eu acho do Cauli, eu acho um grande jogador, eu acho que ele vai agregar muito pro São Paulo, mas como titular, não, ele não vai ter espaço para mim nesse time. Esse time aí com o Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas, esses são insubstituíveis, tá? Esses são insubstituíveis. O Pablo Maia, não que ele não seja insubstituível, mas é que o Pablo Maia é o cara que é o cabeça de área, é o jogador de marcação ali da equipe. Então ele não vai sair da equipe e nem quero que ele saia, tá? Ele não vem jogando mal, não, tá? Não estou querendo dizer isso aqui, não, tá, gente? É que são características muito diferentes, o Cauli do Pablo Maia. Então acho que o Pablo Maia deva ser mantido como titular e eu creio nisso e quero que realmente seja, tá? Eu não quero que com volta de Arboleda o São Paulo vá no esquema de 3 zagueiros, não. Eu não quero. Se tiver que deixar o Arboleda no banco, ele vai ficar no banco. Não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Mas nenhum mesmo. Mantém esse time, que esse time tá muito bom. Tá funcionando muito bem. Né? Não tem por que você tirar o meio campista para pôr mais um zagueiro. A menos que, se for para fazer isso, que seja o próprio Pablo Maia que saia, né? Para a entrada do Arboleda, né? Então, caso contrário, eu não vejo necessidade nenhuma de mexer no esquema tático. O esquema tático vem funcionando muito bem, né? Eu acho que o São Paulo só precisa morder mais, cara, quando tá jogando com favoritismo e principalmente com o resultado na mão, o São Paulo precisa morder mais. É só ver aí, por pior que o Santos esteja, o Santos deu conta do recado lá contra o rebaixado Velo Clube, né? Que claramente é um time muito inferior ao Santos, mas de qualquer forma, o Santos mostrou que, né, pode fazer seus gols, né? E o São Paulo até foi assim contra o Grêmio, hoje poderia também ter ampliado mais o placar, mas é um time que nem eu falei, por exemplo, do Luciano, né? Se acomoda muito, cara.
sabe? Eu, de verdade, uma coisa que eu sempre trago aqui que me incomoda muito é a questão dos jogadores quererem trazer tudo a bola pro pé bom, o pé que é considerado o pé dominante, cara. Cara, isso me irrita muito, porque se você for pegar o Luciano muitas vezes querendo trazer pro pé esquerdo, em vez de tem espaço todinho para chutar com o direito, mas quer trazer pro pé esquerdo. O Lucas, acho que foi no segundo tempo, né, se eu não me engano, cara, o Lucas ficou com um espaço gigante aberto para ele chutar pro gol. Ele foi querer cortar pro pé direito. Eu não entendi, foi nada que o Lucas fez ali, cara. O Lucas, tecnicamente, é um jogador muito bom. Pra que isso, cara? Pra mim, isso é falta de confiança, cara. Tem que acreditar, Lucas. Tem que acreditar, cara. Você tem. Você, cara, só tem o pé esquerdo, só serve pra andar o pé esquerdo, cara. Pra andar, pra subir dele no carro. Cara, tem que aprender, cara. Tem que aprender. Né? Sabe? Isso é treino, cara, isso é treino, sabe? Isso me deixa muito irritado, porque são gols que o São Paulo deixa de fazer por besteira, né? O Marcos Antônio, na sequência da jogada, é a mesma coisa, mas ali o do Marcos Antônio, eu acho que ele tinha menos espaço até para chutar, e eu acho que ele fez um bom corte, né? Pro pé direito, né? Eu acho que ele fez um bom corte, deixou a marcação ali sentado no chão, né? Deitado no chão. Eu até entendo, mas o do Lucas é inexplicável. O do Lucas é inexplicável. Eu não tinha necessidade nenhuma dele querer trazer pro pé esquerdo, né? Perdão, pro pé direito, desculpa. Não tinha necessidade nenhuma. Ele tinha um espaço total, era só chutar pro gol, cara. Ah, se errasse, paciência, cara. Paciência, faz parte, né? Mas ele ficou com medo de errar e falar, pô, perdi um gol feito. Não, pior foi a jogada que você fez, né? Antes você perder um gol ali com o pé esquerdo do que você fazer a jogada como você fez. Tá? Desculpa, Lucas, mas não legal. No mais, a equipe foi muito bem, tá? Acho que o Enzo Dias um pouco abaixo, né? O Enzo Dias hoje estava um pouco afobado. Afobado não sei, mas ele estava. Hoje ele, né, correu o risco até de ser expulso na partida, né, gente? O Enzo Dias hoje estava um pouco abaixo. Mas, enfim, vamos à nota dos jogadores, né? Para o vídeo também não ficar muito grande, né? Não estender muito para vocês. Que acredito que a maioria de vocês com certeza vão trabalhar já nessa segunda-feira e também provavelmente as pessoas devem ver esse vídeo já claramente durante o dia, né? Mas, enfim, o Rafael, gente, o Rafael não trabalhou, praticamente não trabalhou, né? O Rafael praticamente não trabalhou. Por falar em Rafael, cara, eu gostei do uniforme do Rafael, cara. Ainda não tem a venda, mas eu gostei bastante do uniforme do Rafael. Eu achei mais bonito do que os da temporada anterior. Isso porque eu tenho, né? O da temporada anterior, o azul, que ele vestia, né? Aquele azul. Assim, como fala? O modelo não, não é os detalhes. É tipo o layout da camisa, né? O layout da camisa eu acho do ano passado eu acho muito feio, né? Mas no azul eu acho que deu uma aliviada ali, né? Então eu tenho essa camisa, eu acho legal. E essa desse ano eu achei bacana. Enfim, vamos ver quando que vai sair para venda aí, né? Pra gente estar dando uma olhadinha. E, enfim, o Rafael não trabalhou, né, gente? Bom, se o Rafael trabalhou, bom, o Rafael tomou um gol, enfim, se o Rafael trabalhou, eu não recordo aí de defesas do Rafael. Mas enfim, vamos lá, o time venceu, nota 5 aí pro Rafael, tá? O, os nossos zagueiros, Alan Franco e Sabino, cara. Grandes atuações do Alan Franco e do Sabino. Alan Franco muito bem mesmo, cara. O Alan Franco é um zagueiro que eu costumo falar, cara. Ele é destro, mas se precisar trabalhar com o pé esquerdo, ele trabalha com o pé esquerdo. Ele não tem tempo ruim, sabe? Trabalha bastante com os dois pés, isso é importante, tá? E isso os outros jogadores deviam prestar atenção nisso daí também né, e começar a trabalhar isso também, porque eu acho que isso é importante, tá? Isso é importante. E ele como um zagueiro, um defensor ali do nosso time, eu acho que é importante ele saber trabalhar com os dois pés. E na partida de ontem ele se mostrou saber bastante trabalhar com os dois pés, né? O Sabino, a mesma coisa, cara. O Sabino tirou tudo que tinha que tirar, cara. O Sabino foi um grande zagueiro. O Sabino foi um verdadeiro zagueiro, cara. Que atuação. E no começo do jogo, o Sabino quase faz um golaço, cara. Quase faz um golaço.
eu falo para vocês, galera, sabendo desde da época de acho que Curitiba, esporte, né? Esporte. Ele jogou no Curitiba? Nem lembro, gente. Mas acho que no esporte, né? Ele batia pênalti muito bem, com muita qualidade, cara. Um zagueiro diferente, né? Zagueiro diferente, né? Porque acho que ele surgiu quando era bem pequeno. Acho que os pais queriam que ele fosse atacante. Então ele tem esse cacoete. Tanto é que o chute que ele deu foi muito perigoso, quase fez um gol. Então, gente, se for para botar o Luciano para bater um pênalti, põe o Sabino, gente. Põe o Sabino. Ah, mas tem o Lucas, tem o Caleri que estão na frente, que estão na vantagem. Então põe eles para bater, pô. Vai pôr o Luciano que não sabe bater pênalti. Né? Não adianta. Pô, é o que eu falei. Se for para pôr o Luciano, põe o Sabino. Que para mim tem qualidade. Tem qualidade para. Você vê, é só ver o chute que ele deu. Quase fez um grande gol aí. Sabino. Então nota 7 para o Alan Franco aí. Nota 8 para o Sabino. Tá? Eu vou deixar o Lucas Amon para depois, tá? Primeiro eu quero falar do Enzo. O Enzo Dias é o que eu falei. O Enzo Dias muito desesperado, cara. O Enzo Dias, né, muito querendo, não sei se querendo arrumar confusão, né, mas hoje não estava no dia dele, não. É um grande jogador, eu falo disso. É um cara que tem uma postura, assim, é um cara que dentro de campo é um líder, é um cara espetacular. Bola parada é com ele, né? Ele é muito bom na bola parada, enfim. Não tem explicação, um cara muito bom. Foi substituído pelo Wendel, né? Já que estava amarelado, né? O Wendel é uma bênção, né? Meu Deus do céu. E tocou na bola, gente? Eu não lembro. Não, tocou. Ficou tocando pro lado, né? É verdade. Eu não vi o Wendel fazer nenhuma jogada vertical, né? Eu também não é muita cara dele, né? Fazer isso. Nota 5 aí pro Enzo, tá? Nota 4 ou 5, nota um pouco baixa aí o Enzo não foi muito bem hoje, ontem, né? Na verdade já passou da meia-noite, então agora já não é mais hoje, é ontem. Tá? Então o Enzo não foi bem. O Lucas Amon, cara, tudo bem, é pouco tempo pra gente já dizer que o cara é um fenômeno, cara, mas o cara é uma coisa me deixa muito feliz. O Cedric não está sendo relacionado, não sei se aconteceu alguma coisa, não sei, enfim, ou se realmente tem outros jogadores à frente, que para mim com certeza tem, na verdade todos estão à frente dele, né? Se pegar aí praticamente o elenco inteiro improvisado na lateral direita é melhor que o Cedric, mas assim, eu acho que ficou sem espaço, porque, né? Acho que é por isso que o Lucas Amor foi contratado, né? Para mostrar para esse Cedric que o que é jogar futebol. Enfim, ele tem o que falar, não tem, na verdade, não tem nem como comparar, né? Não tem nem como comparar o Lucas Amon com o Cedric, nem o Mike, nem o lateral direito do São Paulo aí com o Cedric, né? O Lucas Amon hoje, só na partida que ele fez ontem contra a Ponte Preta, fez mais do que o Cedric o tempo todo que ele tá no São Paulo. Até gol ele fez. Não foi pelo gol que ele foi bem, não. Foi pela grande atuação, né? Pela grande atuação aí do Lucas Amon, cara. Mais uma grande partida, nota 8 para você, cara. Eu desejo toda a sorte do mundo que você continue muito bem no São Paulo, tá bom? No meio-campo, nós tivemos Pablo Maia, Marcos Antônio, Pablo Maia, Marcos Antônio, Danielzinho e Lucas Moura. Hoje aí eu ia falando bobadinha. Eu ia falando bobagem, né? O Pablo Maia acho que deu uma segurança até pro time ali, né? Acho que foi bem, né? Não comprometeu, fez uma partida boa, né? Nota 6 aí pro Pablo Maia. O nosso meio-campo, nossos dois motorzinhos do time, né? O Danielzinho e o Marcos Antônio. Gente, meu Deus, cara. Nosso meio-campo, cara, eu me arrisco a dizer que pode até ser loucura, mas talvez aí, se não o melhor, um dos melhores meio-campos do Brasil hoje, cara. De verdade. Sem brincadeira. Esse meio-campo do São Paulo, cara, meu Deus, às vezes, cara, tem umas jogadas que eles fazem quando eles querem, né? Porque a todo momento também eles não vão ter esse pique, mas, cara, é uma troca de passes do São Paulo, cara, que é de encher os olhos, cara. É lindo, 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 lindo. Troca de passes que eu já cheguei a ver algumas vezes com
o Diniz, mesmo o Diniz sendo um treinador fraco, treinador fraco como ele é, já vi no São Paulo, de certa forma eu já vi, né? Não dessa mesma forma, mas já vi, né? E essa troca de passes, cara, é muito bonita, cara. E quando dá certo, meu amigo, esquece, tá? Então, nota 7 aí pro Danielzinho e nota 7 pro Marcos Antônio, tá? Ali mais ou menos uma nota padrão, tá, gente? Não vamos forçar muito as notas dos jogadores. E aí nós tivemos o Lucas Moura, um pouco mais avançado. O Lucas Moura também muito abaixo, hoje uma partida muito apagada do Lucas Moura, mas, enfim, para mim o que me frustra mais é aquilo que eu falei, não saber trabalhar com o pé trocado, não saber chutar com o pé trocado, né? O próprio Danielzinho teve uma jogada lá pelo lado esquerdo, que ele ficou meio sem confiança para cruzar com o pé esquerdo, mas aí ainda cruzou, só que cruzou um pouco atrasado, a bola não pegou tanta força, enfim. Contra o Corinthians, Danielzinho, o gol que saiu do São Paulo foi com o cruzamento seu de pé esquerdo, pé trocado. Tem que deixar, cara, deixar o medo de lado e confiança, cara. O time tá bem, o time tá numa levada boa. Então, a mesma coisa é para você, Lucas. Não tem que ter medo, não, cara. Se tiver oportunidade de chutar, você tem que chutar pro gol. E não ficar, né, querendo trazer toda vez pro pé bom, não. Aí trouxe pro pé direito, aí a marcação travou o chute dele. Não adianta. Para mim, você perdeu uma grande oportunidade de gol, tá? Nota 5 aí para você, tá? Foi muito apagado o Lucas hoje. E no ataque nós tivemos Caleri e Luciano. Né? Eu fiquei falando no grupo do São Paulo aqui, galera, sobre o Caleri. Eu falei que tecnicamente o Caleri deixa muito a desejar. E eu falo isso pelo que eu já vejo do Caleri já desde que ele chegou no São Paulo, a gente, né? E do que eu já vi ele no estádio, né? Porque eu já vi ele jogar no estádio mais de uma vez. E tecnicamente ele deixa muito a desejar mesmo, gente. Ele deixa muito a desejar. Tá? Não tô dizendo que ele é um mau jogador, de forma alguma, ele é um bom jogador. Né? Mas tecnicamente, né? Tecnicamente ele apanha muito da bola, ele bate com a bola de canela, ele tropeça, ele é o Caleri, né? Mas é um cara que é decisivo, é um cara que tem um poder de decisão incrível, né? Se a gente precisar dele, ele vai estar lá, ele é um cara que tá sempre, né, ajudando o São Paulo, né? Então, não tem como criticar ele, não é uma crítica, né, ao jogador, mais para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou querendo dizer em relação ao Caleri, tá? Então, nota 7 aí pelo gol, tá, Caleri? O Luciano, difícil, né, Luciano? Segundo jogo consecutivo, cara. Contra o Grêmio você até jogou bem, mesmo não fazendo gol, mas, cara, você tem que melhorar muitas coisas, Luciano, muitas coisas. Esse negócio de você estar cara a cara com o goleiro e toda vez você querer mandar de cobertura, porque não é a primeira vez que isso acontece, você já ficou cara a cara com o goleiro adversário outras vezes e quis mandar de cobertura e não conseguiu. Cara, faz o simples, velho. Faz o arroz com feijão, não inventa moda, não, velho. Só faz o simples, tá? Você vai conquistar ainda mais a torcida, tá? Torcida que tanto canta o seu nome no estádio, tá? Você tem uma música que a torcida fez para você. Então faz o simples, não fica inventando moda, não, tá? Poderia ter feito aí alguns gols, não só um, mas alguns gols, e ele perdeu porque é muito desesperado, muito afobado, e quando não tá afobado, ele quer inventar a gracinha, né? Então, para mim, muito abaixo o Luciano hoje, muito abaixo mesmo, nota 4, tá? Nota 4 vai receber a menor nota, tá? Porque deixou muito a desejar, né? Sabe, lances providenciais, ele, tá? Principalmente pelo lance de cavadinha que você quis dar no goleiro, de cobertura, cara a cara com o goleiro, que você poderia muito bem ter escolhido um canto para chutar, ter tomado outra decisão e você acabou inventando moda, tá? Bom, gente, dos jogadores que entraram, entrou o Luca, né, ali pelo lado esquerdo, né, não participou tanto do jogo, né, entrou também faltando 10 minutos, fora os acréscimos da partida. Eu acho que é um menino que tinha que receber mais oportunidade. Eu não sei que o Crespo, sei porque que o Crespo não tá dando tanta oportunidade para ele, né, mas enfim.
Entrou também Luan, né? Mais para reforçar ali o meio-campo. Eu particularmente não vi o Luan tocando a bola. Não lembro, né? Na verdade, não lembro se tocou. Eu não lembro. E, enfim, os demais jogadores, o Wendel eu já falei, né? Os que entram, gente, geralmente eu deixo sem nota. O Tapia também, totalmente sem nota. Não vi o Tapia tocar na bola, né? Enfim, os jogadores que entraram acho que foram esses, né? O Wendel, o Luan, o Tapia e o Luca, né? Geralmente o Crespo só faz 4, né? Ele sempre costuma deixar uma substituição. Mas é isso, gente. O vídeo já ficou um pouco grande, né? A gente tenta não estender muito, mas quando a gente vê já deu bastante tempo. Mas enfim, eu acho que dessa vez eu não esqueci de ninguém, como foi contra o Grêmio, né? Porque contra o Grêmio eu falei muito rápido também, o vídeo acabou saindo curto, né? E aí, querendo ou não, eu acabei esquecendo de falar de alguns jogadores. Eu acho que dessa vez eu falei de todo mundo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Comenta, compartilha com a galera. Pro pessoal que não foi inscrito ainda, se inscrever também, tá? Eu pretendo trazer mais lives aí de pré-jogo, de pós-jogo para vocês, tá bom? Agora que eu já estou mais dominando um pouco a plataforma aqui, a gente vai procurar trazer umas lives para vocês aí, para a gente interagir mais, para a gente trazer um pouco sobre como está sendo o dia a dia de São Paulo, enfim. Agora o próximo jogo é contra o Curitiba, né? São Paulo pega o Curitiba, deixa eu só confirmar aqui rapidinho para vocês. Quando o São Paulo pega o Curitiba vamos ver. Vai pegar no dia 26, né? São Paulo não joga antes. Vou só confirmar aqui, galera. Se o São Paulo. Porque parece que o São Paulo não. Desculpa, gente. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. O São Paulo pega o Curitiba no dia 26. Depois só no dia 12 do 3. Não, 12 do 3 não. Antes disso tem o. Acho que tem o Campeonato Paulista, né? Não sei se nesse meio tempo vai vir o Campeonato Paulista antes do Brasileiro, mas enfim. Até o momento, o São Paulo joga somente no dia 26 contra o Curitiba fora de casa, lá no Couto Pereira. E a gente espera que o São Paulo faça um grande resultado também. Acho que é um adversário que dá para vencer. Bom, gente, fiquem com Deus. Até a próxima e